Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Tata Viana do blog O Despertador e inicio esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta. O quanto vale a pena contar uma mentira? Você já parou para pensar sobre isso? E o bate-papo desperta dessa semana é sobre a mentira e as implicações muitas vezes desastrosas desse comportamento. Como poderíamos qualificar a mentira? A mentira é um comportamento humano que faz parte do nosso cotidiano e pode surgir como uma necessidade para o convívio social, como uma forma de fugir de problemas ou uma forma de fugir de punições, mas na maioria das vezes estará associada a algum tipo de malandragem, desonestidade ou imoralidade. A mentira pode exercer papel relevante nas relações afetivas e em algumas conquistas sociais que podem ser afetadas de forma irreversível. E a suspeita e o desrespeito são alguns dos efeitos perversos da mentira em relacionamentos. A mentira tende a provocar mais dor do que a verdade. É triste que bons relacionamentos e amizades possam ser quebrados por culpa de algo que pode ser evitado. Quando caímos na real de que fomos enganados, geralmente pensamos que poderíamos ter suportado melhor a verdade, por mais dura que fosse, do que a traição que sofremos. A mentira em relacionamentos nada mais é do que a traição. Pura e simples. A mentira também pode ser vista de maneira tolerante quando não afeta outras pessoas e não as prejudica. Neste caso, pode até ser socialmente aceita, pois é normalmente ignorada ou rapidamente esquecida. Um exemplo clássico de mentiroso é o falador, o famoso fofoqueiro que fala detalhadamente sobre o que não aconteceu ou sobre o que aconteceu parcialmente, mas normalmente sem ter a característica de calúnia ou difamação que possa prejudicar as pessoas envolvidas da narrativa. Outro exemplo é a mentira que dissemos para não ferir sentimentos, não magoar amigos ou amigas, do tipo, você ficou linda com esse cabelo, ou desculpe, mas eu já tenho outro compromisso, ou estou muito ocupada, e dezenas de outras. Confesso que eu mesma já usei essas mentirinhas, acho que a maioria de nós já usou, mas pensando bem, pode ser preferível optar pela sinceridade. Mentirinhas podem facilitar a manutenção de relacionamentos e de relações sociais quando temos muita preocupação em não magoar os outros. No entanto, imagine o testemunho de uma criança a algum tipo de mentira, mesmo essas mentirinhas. Ela poderá aprender o comportamento e, no caso de perceber alguma vantagem na mentira, poderá repetir o comportamento quase que naturalmente, inclusive em situações mais graves. A mentira é um comportamento aprendido principalmente por repetição quando bons resultados são obtidos a partir da mentira. Usar a mentira como recurso para tirar vantagens ou prejudicar outras pessoas é um comportamento intolerável que frequentemente é usado intencionalmente para se conseguir algo que se deseja muito, atentando diretamente aos outros. Além disso, a mentira abala um dos mais importantes alicerces dos relacionamentos humanos: a confiança, causando danos, às vezes irrecuperáveis, tanto nos relacionamentos sociais, como nos relacionamentos profissionais e principalmente nos relacionamentos afetivos. Confiança vem do acreditar com firmeza, do acreditar sem dúvidas, da fé nos outros. Sem confiança não é possível a comunicação e a comunicação adequada, transparente e construtiva não é possível sem confiança. Em um relacionamento afetivo, além da confiança, deve existir amizade, companheirismo, segurança para desabafar sem omissões, segurança para receber conselhos e, sobretudo, disposições para se divertir. A confiança favorece a colaboração entre as pessoas, a acomodação de expectativas, o crescimento e desenvolvimento individual e, acima de tudo, a confiança tira o peso da dúvida que leva à irracionalidade e ao medo. O medo, a decepção, o sentimento de fracasso e o ressentimento levam fatalmente à ruptura de qualquer relacionamento. A mentira causa tudo isso. E aí você se pergunta, mentir pode virar uma doença? E eu te digo, pode sim. Uma pessoa que mente compulsivamente com o objetivo de prejudicar alguém ou com o objetivo de se beneficiar pode apresentar um distúrbio de personalidade, que é uma doença. Neste caso, não demonstra constrangimento e muito menos arrependimento. Conforme especialistas, não existe uma causa para a mentira compulsiva, mas um conjunto de fatores associados: histórico de vida, relacionamentos,
relação familiar, até genética e experiências de vida. O mentiroso compulsivo tende a esconder a verdade sobre qualquer assunto, algo grande ou pequeno. Dizer a verdade pode ser estranho e desconfortável para ele. E você pode se perguntar, Tatá, tem mais alguma coisa nesse bate-papo desperta? Tem sim. Eu quero complementar esse bate-papo desperta com a inclusão da política e principalmente dos políticos. Como no vídeo anterior eu falei sobre um dos meus critérios para não ofertar o meu humilde voto nas próximas eleições para os políticos implicados em corrupção, eu quero no vídeo de hoje ampliar esse critério, desconsiderando também os políticos que têm compulsão pela mentira, que têm mentido ao longo de toda a sua vida política, ou aqueles que vão contar mentiras para tentar se eleger e se reeleger. Este é o critério que talvez exclua a grande maioria dos políticos, mas é um critério de eliminação que certamente vai me ajudar a funilar a escolha de candidatos. Como eu disse anteriormente, estamos em tempos de eliminação antes das escolhas. A eliminação não restringe o erro, pelo menos para identificar os políticos inaceitáveis. Acho que parte da razão pela qual escolhemos políticos mentirosos é porque temos boa fé naquilo que eles nos dizem, principalmente durante as campanhas, quando temos maiores expectativas. Alguns políticos são farsantes que nos enganam normalmente sem grande dificuldade e têm certeza que sempre serão reeleitos, o que tem frequentemente acontecido, embora o que temos visto ultimamente nos alerta a interromper essa triste história. Vejam a quantidade de políticos reeleitos continuamente, eleição após eleição, sem grandes realizações e agora com problemas criminais antigos recentemente identificados. Podemos ter sido enganados por alguns políticos durante muito tempo, mas não por todos os políticos e nem durante todo o tempo. Políticos, na maioria das vezes, não estão ligados a código de ética, preferem sem restrição acreditar que os meios justificam os fins. Princípio bem antigo e superado. Assim como acreditam que qualquer mentira sobre seus oponentes é aceitável na medida que impede o desastre para o povo da eleição do seu oponente. Coisas do tipo, o povo não sabe, mas tenho obrigação de protegê-los. Desculpe, mas ser ético tem importância secundária. Eles vão perceber minha intenção no futuro e vão retribuir. Acho que já vimos esse filme algumas vezes. O foco da política migrou para a manutenção do poder político pelo maior tempo possível. A mentira, por sua vez, é então justificada como uma ferramenta para a manutenção desse poder político, para atendimento do interesse dos grupos políticos, principalmente de enriquecimento pela corrupção, como estamos assistindo diariamente. De certa forma, políticos mentem porque grande parte dos eleitores não querem ouvir a verdade. Preferem ouvir aquilo que lhes interessa, mesmo que seja impossível de ser realizado. A maioria dos políticos acreditam piamente que se quiserem ganhar a eleição, tem que falar o que os eleitores querem ouvir, independentemente de ser verdade ou mentira. Todos sabemos que geralmente é mentira. Realismo é muito difícil para a maioria dos políticos e talvez para a maioria das pessoas, mas isso é papo para um outro vídeo. Você pode perguntar, como identificar político ou qualquer pessoa que esteja mentindo? Normalmente, uma pessoa gostaria de ser aquilo que ela parece ser, ou aquilo que ela pretende ser, políticos principalmente. Mas na verdade, ela é aquilo que ela fez. Assim, veja o passado e a história do político ou da pessoa que quer agora entrar na política para conhecê-la. Lembre-se que todas as pessoas que você gosta têm um passado que você aprova. Não deve ser diferente com os políticos. Então eu te pergunto, quem você acha que não está mentindo para você na política? Pergunta difícil, né? Mas fundamental para darmos o próximo passo para tentarmos evoluir um pouquinho mais. E eu termino esse bate-papo desperta com uma frase de Milo Fernandes apropriada aos políticos. Jamais diga uma mentira que não possa provar. Um beijo e até semana que vem com mais Bate-Papo Desperta!